Bem-vindos à Soldagem de Manutenção Experts. Tem mais uma pergunta que fizeram, que para que se faz ensaio de dureza no corpo de prova? E essa pergunta é bem interessante para quem é inspetor de soldagem, né? Inspetor de soldagem nível dos testes que a gente faz lá é ensaio de dureza. Lembra aquele... é um brinho, não deixa de ser um brinho. Ensaio de dureza brinho. Só que você tem uma amostra padrão, que você tem uma esfera que quando você bate com o martelo, ela imprime no seu metal base, no material que você quer medir a dureza, e você tem uma amostra com a dureza pré, uma dureza conhecida, e eu tenho uma escalinha que eu faço a relação, meço o diâmetro da esfera, da indentação no material, meço, e tem uma tabela, eu faço a conversão, e extrapolo esse valor e consigo determinar qual que é a dureza do meu metal base. Então o ensaio assim é, até é um pouco, varia muito com o operador. Hoje você tem os equipamentos mais que você com mais precisão do que esse que a gente utilizava na área aí. Tem outros melhores aí com mais precisão. Então, para que a gente faz o ensaio de dureza? A gente quer ver o que? O risco, principalmente quando você tem problema do trinca-frio. Se você tiver uma microestrutura frágil, você pode ter uma trinca-frio. Então, por isso que a gente mede. Eu lembro que eu trabalhei dando suporte aí para soldagem branca e soldagem, a laser. E um dos critérios que a gente utilizava para qualificar se o procedimento de soldagem da gente, olha só que interessante, solda laser, tá? Para a indústria automobilística, era avaliar a dureza. Se a dureza tivesse acima de 350, que a gente fala que é a dureza da martensita, então se tivesse acima, a gente já tinha, ela já poderia não se comportar muito bem essa junta soldada. Então isso é um critério que a gente utilizava para, de tempos em tempos, a gente avaliava, pegava um blanco soldado, fazia uma metalografia, fazia um perfil de dureza, micro dureza, e via se a dureza estava alta ou não. Se tivesse acima de 350, a gente precisava fazer ajuste na, nos parâmetros, olha só que interessante, nos parâmetros de soldagem, e reavaliar e ver se estava atendendo ou não. Então, geralmente a gente faz um perfil de dureza no metal de solda ou metal fundido, se a gente for falar de sem deposição de metal de adição, que acontece muito na solda a laser de blanco soldado, mas se for na chapa mais espessa, com outros processos, a gente faz no metal de solda e na ZTA. E compara com quem? Com valores que a gente tira no metal base. Tem que ser, e isso é muito interessante, tem alguns materiais que a ZTA costuma cair a dureza. A ZTA, a dureza fica mais baixa. Ou tem alguns materiais que o metal de adição, quando ele dilui com metal base, ele cai propriedade mecânica, cai a dureza cai um pouquinho, ou ela pode aumentar muito. E dependendo se for uma situação que eu tenho carregamento cíclico, esse aumento da dureza também não é muito bom. Muito. Ela vai aumentar, mas não pode ser muito. Sempre a região ali tende a ficar, porque os grãos ficam mais acirculares, tende a aumentar um pouco da dureza. É normal. Mas o problema é que quando o aumento, você já tenha uma microestrutura, seja característica esse aumento de uma microestrutura frágil. Então a gente avalia o que é dureza, o que é. Se você tem uma microestrutura frágil, que geralmente se for aço, a gente chama de martensita, e ela tem uma dureza muito alta. Então tem alguns materiais que há necessidade de você estar fazendo essa avaliação. Porque, lembra, para que você possa ter trinca-fria, o que você precisa ter? Microestrutura, hidrogênio e tensão. E temperatura baixa. Temperatura baixa, não tem como evitar, vai ter que trabalhar. Hidrogênio eu posso controlar. Eletrodos com baixo hidrogênio, ressecagem, mantida em estufa, para você não ter contaminação.
A microestrutura eu posso trabalhar também com reverimento, tratamento de reverimento. Você tem a martensita, mas você pode fazer um revenito para ela ficar com a dureza um pouco mais baixa. Eu posso também fazer um resfriamento mais lento do material. Então, em vez de ter uma martensita, de repente eu tenho uma, vou chamar de bainita, que é conhecido, tá? Mas tem uns conceitos diferentes aí, eu não vou entrar nesse momento agora, que não faz sentido. E, e o critério de aceitação tem que ser menor do que 350 Vickers. Então, toma cuidado com isso. Quando a gente está falando de VIX, aí a gente está falando de Rock B aí por volta de, dependendo do material, aí acima de 30, 40, acima de 30 mais ou menos. Aí eu já estou muito próximo desse 350 é, Vickers. Então toma certo cuidado aí, porque a dureza para algumas aplicações ela é muito importante para que a gente possa fazer o controle de qualidade. E na indústria cereal, faz soldagem cereal, se usa muito isso. E ela é muito importante. Então, se você tiver mais alguma pergunta, pode fazer sem problema algum. Um forte abraço para você. Até mais.